Que sólido é esse aqui? Não, não é caixa, é um prisma. Não tá evidente, não? Vamos lá então, vamos começar a nossa aula de um dos principais sólidos da geometria espacial. Em algumas provas é o que mais cai, que é o quê? Prismas, tá ok? Você olha na estatística de algumas provas de vestibular, algumas provas de concurso que cai geometria espacial, um dos que mais cai, um dos sólidos que mais cai é o prisma. Claro, às vezes o cilindro tá aqui dentro, tá? Lá na aula de cilindro, eu vou te mostrar que o cilindro é também um prisma. Então, quando eu falo de prismas, eu posso estar falando de uma parte maior aí da geometria espacial. Mas tirando os cilindros, que são prismas especiais, só os prismas caem muito nas provas, então é importante que você saiba tudo desses caras aqui para mandar muito bem aí na sua prova, beleza? Vamos lá então, eu vou começar com o quê? Com a definição. Sempre importante saber a definição, os elementos e toda aquela parte de classificação, nomenclatura, que às vezes você acha um pouquinho chato, né? Pô, Adri, vai, acelera aí, vai direto ao ponto. Mas você pode errar em alguma questão muito importante, onde a classificação, a nomenclatura, a definição são importantes. Vamos lá? Definição de um prisma. Prisma ele é formado por duas bases paralelas e congruentes. Então ele é um sólido formado por duas bases, primeiramente, vamos lá, congruentes, vou até mudar a ordem aqui, tá? Congruentes. Você quer colocar aqui na base qual polígono? É esse aí que você falou? Legal, pode colocar qualquer polígono na base, mas tem que ser exatamente o mesmo aqui em cima. E você vai situar esses dois polígonos em planos o quê? Paralelos. Então ele é o sólido formado por duas bases paralelas e congruentes. Por exemplo, você quer colocar um quadrilátero na base? Pode? Claro que pode. Basta colocar o mesmo quadrilátero aqui em cima, situados em planos paralelos. E aí quando nós unirmos os vértices da base superior com os da base inferior, ou das bases simplesmente, nós fecharemos o nosso prisma. Pegou? Formado por bases paralelas e congruentes. Vamos aos elementos para não ficar falando o que em nomes aleatórios, né? Tá vendo aquele risquinho? Tá vendo o cantinho? Não, né? Vou falar os nomes aí para que você e eu possamos nos entender na nossa fala. Vamos lá? Adri, primeiramente, a definição já dá alguns nomes aí, né? Ele é formado por duas o quê? Bases. Eu até posso falar em base superior e base inferior, mas se eu girar 180 graus, aquilo vai por água abaixo, então são as bases. Tá, as bases de um prisma são faces dele, mas não são as únicas faces. Na lateral eu também tenho o quê? Faces. E na lateral eu tenho a face lateral. Às vezes o nome é meio óbvio, mas é isso aí. Beleza. A união de duas faces ou a união de uma face com a base vai formar esses segmentos aqui, ó. Adri, na união de duas faces, na intersecção de duas faces laterais, eu vou formar um segmento que é chamado de aresta. Como está na lateral, é a aresta lateral. Se eu unir agora a base com uma face lateral, a intersecção também vai dar uma aresta. Só que como está na base, é a aresta da base. Então, de novo, os nomes às vezes são meio óbvios, mas é isso aí mesmo. Legal. Adriano, o que mais? Agora, se eu pegar as arestas e fizer a intersecção entre elas, os cantinhos, as pontinhas, aonde elas se encontram, é chamado de quê? Vértice. São os vértices do meu prisma. E por fim, nós vamos falar ainda, vou falar nessa aula de hoje, como calcular o comprimento, o quê? Que vai de um vértice até um vértice oposto, né? Mas não é só essa definição, tem mais coisa por aí, que é o quê? A diagonal de um prisma. Pegou bem? Estão aí os elementos, falaremos bastante, vou falar os nomes, vamos falar ainda muito mais de diagonal, como calcular o comprimento de uma diagonal para prismas especiais e para genéricos também, e aí acompanha a aula para você entender todo o restante. Adri, vamos agora para as fórmulas em área e volume. Não, antes disso, tem que ir passo a passo. Por exemplo, a nomenclatura. Uma coisa muito importante, você pode errar alguma coisa aí. Duvido que tu vai fazer eu errar. Olha, que eu faço você errar alguma pergunta que eu fizer. Para isso tem que participar, para isso tem que responder. Perguntei aqui, você responde daí. Adri, mas você nem sabe se eu estou respondendo ou não. Eu estou vendo isso aqui no meu colégio, no meu cursinho, na minha casa. Não interessa. Há uma conexão entre eu e você, a câmera e as vozes. Então responde, participa. Te faz gravar mais o conteúdo. É melhor para você. Acredite. Se não responder verbalizando em voz alta, que é o ideal, pelo menos mentalmente vai respondendo. Vai me antecipando. Antes que eu dê um clique e apareça, já responde antes. Combinado? Ó, tô de olho, hein?
Tudo bem, vamos para a nomenclatura do prisma, tá? Nomenclatura do prisma, o nome do prisma é dado pela sua o quê? Pela sua base. Conforme a base, esse será o nome do prisma. Por exemplo, se eu falo num prisma triangular. Prisma triangular, a base é um triângulo, óbvio, né? Adri, pega um triângulo qualquer, você pode escolher um triângulo mais específico, um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, mas pode ser um triângulo qualquer, escaleno. Você pega um triângulo, coloca o mesmo triângulo ali em cima, situado num plano paralelo, quando unir os vértices, formou as arestas laterais, lindamente você tem um prisma triangular. Se for um prisma quadrangular, vem? Se é um prisma quadrangular, a base é um... Você não falou quadrado, não. Eu te ouvi falando quadrado, olha, olha. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Mas o quadrado é um quadrilátero. Mas o quadrado é o quadrilátero regular. Então, para ser o quadrado, teria que falar o quê? Prisma quadrangular regular. Aí seria o quadrilátero regular, que nesse caso é o quadrado. Quando eu falo em prisma quadrangular, a base é um quadrilátero qualquer. Pode ser um losango, pode ser um trapézio, pode ser um paralogramo, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, sim. Mas aí para o quadrado tem algo especial que eu tenho que falar. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Pega um quadrilátero, coloca o mesmo em cima, situado em planos paralelos, une os vértices com as arestas laterais, você forma aí um prisma quadrangular. E Adri, um prisma hexagonal, por exemplo, prisma hexagonal, a base é um hexágono regular ou não. Nesse caso aqui está livre por enquanto. Pega um hexágono, coloca o mesmo hexágono lá em cima, uniu, você formou um prisma hexagonal. E assim é um prisma o quê? Um prisma pentagonal, um prisma octogonal e assim por diante. Pegou bem a nomenclatura? Tranquilinho? Legal então. Adri, partindo na parte de classificação. Isso aqui é muito importante, né? Só para que, se você vem em alguma prova, algo que não cai tanto assim, você já viu antes a classificação e tá tranquilo em relação a isso. Vamos lá então. O que é um prisma reto? Vem comigo? Um prisma é dito reto quando ele estiver reto. Essa é a definição. Prisma reto, quando está em pezinho, retinho, você vai olhar para um prédio, né? Um prédio normalmente tem um formato ou algumas formatações de um prisma. Você olha para o prédio e fala o quê? Olha, ele está reto. Então, prisma reto, ele está retinho, está em pezinho. Mas, Adri, isso é uma definição um pouco mais, né, dia a dia. O que define um prisma reto? Você pega lá uma base, pega a mesma base situada no plano paralelo, e aí eu vou unir o quê? Os vértices, né, para formar aí as arestas laterais. Se ele é um prisma reto, ele forma ângulo reto, ele forma ângulo de 90 graus. E as arestas laterais é que formam 90 graus com as bases. As arestas laterais são perpendiculares às bases. E nesse caso, a aresta lateral coincide com a altura. Porque lembra? Toda altura tem que formar o quê? 90 graus. Como a aresta lateral forma com a base 90 graus, a aresta lateral passa a ser a altura desse prisma. Beleza? Prisma reto está retinho, ou seja, a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base. Adri, mas se meu prisma não for um prisma reto, ele vai ser um prisma o quê? Torto. Não, mentira, não, tá? Se o prisma não é reto, vai ser um prisma torto? Não, mas que ele vai estar tortinho, ele vai. Grava esse nome. Tudo aquilo que não forma 90 graus na matemática, nós damos o nome de oblíquo. Então, prisma oblíquo, ou seja, as arestas laterais não formarão 90 graus com a base. Então você vai escolher o que? Uma base qualquer, tipo triangular. Pega a mesma base e coloca lá em cima, situada num plano paralelo, ó, congruentes e paralelas. Mas você não coloca bem em cima uma da outra, você coloca meio de lado. Quando eu coloco de lado e eu uno os vértices formando as arestas laterais, olha o que acontece. É evidente que a aresta lateral não forma mais 90 graus com a base. Se ela não forma mais 90 graus com a base, ela não é mais a altura, ok? Tá bem claro isso? Tá, Adri, mas e aí? Para alguns cálculos, tipo volume, que é o que mais se pergunta na geometria espacial, eu preciso da altura. Como é que eu vou encontrar a altura? Calma, aí vai envolver uma outra matéria que é a trigonometria e ela vai estar mais ou menos por aqui. Você vai fazer o quê? A altura, você pode enxergar ela aqui fora ou até aqui dentro do prisma, ok? Lembrando que a altura sempre forma 90 graus com o plano da base. E aqui está a altura e você já vê que tem um triângulo retângulo para você trabalhar. De repente fazer o quê? Pitágoras, quem sabe fazer seno, cosseno, tangente.
tangente e alguma dessas ferramentas da trigonometria vai te possibilitar encontrar a altura se você precisar. Esse segmento aqui embaixo, caso você queira fazer o quê? De repente Pitágoras precisa do quê? Dos lados, além da aresta lateral, esse segmento para encontrar a altura. Esse segmento tem um nome técnico até. Você lembra dele? É chamado de projeção ortogonal, que vem lá da geometria euclidiana, da geometria de posição. Então isso aqui é a projeção ortogonal. E aquela inclinação, de repente, para fazer seno, cosseno ou tangente, ela é chamada o quê? Esse ângulo de inclinação é chamado ângulo de inclinação do prisma. Então esse alfa que está representado é o ângulo de inclinação. 60 graus, um prisma com inclinação de 60 graus. Quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Aí muito aluno já pergunta, Adri, esse aqui eu não vejo tanto nas provas. É verdade, a maioria e a grande maioria das questões de prismas em provas cai o quê? Prisma reto. O prisma oblíquo ele raramente cai. Mas sabe qual é a vantagem? O que assusta muito aluno e não é o seu caso? Se cair um prisma oblíquo para efeito das formulazinhas, áreas, volume, o que vai mudar? Nada. As fórmulas são as mesmas. Só vai dar um pouco mais de trabalho para, por exemplo, encontrar a altura, vai envolver um pouquinho de trigonometria, vai te dar mais trabalho, vai te tomar mais tempo. Mas muita gente foge dessas questões quando cai prisma oblíquo. Você não vai fugir porque você sabe que as formulazinhas são as mesmas. E para encerrar a parte de classificação, a parte de prisma regular. Adri, quando que um prisma é regular? Um prisma regular é um prisma reto. Observação importante. Toda vez que eu não falo nada de um prisma, eu assumo que ele é um prisma reto. Se eu quero que o prisma seja oblíquo, eu tenho que falar que ele é um prisma oblíquo. Não falei nada, é um prisma regular. Se eu não falo nada, ele é um prisma reto, cujas bases são polígonos regulares. Então, prisma triangular regular. A base é um triângulo regular, que é o triângulo equilátero. Prisma quadrangular regular. A base é o quadrilátero regular, que é o quadrado. Prisma hexagonal regular. O hexágono que aparece nas bases, ele é o quê? Regular. Lembrando, sempre forma 90 graus, é reto e a base sempre é um polígono regular. Pegou bem essa parte introdutória de classificação? Eu sei que você quer às vezes ir logo para a parte final de continha, exemplos, volumes, áreas. Adri, mas calma um pouquinho. Tem que entender muito bem essa parte introdutória, que ela é importante para que agora sim eu possa começar a mostrar outras coisas também. Vamos agora então para a parte de áreas e volume de um prisma. Eu podia simplesmente largar as formulazinhas aqui e não te explicar de onde elas vêm, mas eu prefiro as que são possíveis te mostrar da onde ela vem, pelo menos o início dela, onde é que ela vem, como é que ela é. Algumas demorariam um pouco mais, mas o que é possível te mostrar. Vamos lá então? Pegamos um prisma, base quadrangular, a mesma base situada num plano paralelo, lembra? Sempre formado por bases paralelas e congruentes, unindo os vértices formando as arestas laterais, mas nesse caso, essas arestas laterais serão as alturas, porque eu vou pegar o prisma reto. É mais fácil de você visualizar estas fórmulas com o prisma reto. Lembrando, para o oblíquo é tudo igual. Para efeito de formulazinha, áreas, volume, é tudo a mesma coisa. Para efeito disso, é a mesma. Tudo bem? Beleza. Adri, vamos lá então? Começamos com quem? Começamos com a área da base. Quem é a área da base? Não sei, né? Depende da base. Se é um quadrado na base, faz a área de um quadrado. Se é um triângulo equilátero, faz a área de um triângulo equilátero. Se é um pentágono regular ou não, faz a área que você vai ter aí. Para isso que você já viu anteriormente uma aula de áreas. Tudo bem? Então tá, a área da base para prisma não está definido, depende da base. Mas Adri, a área lateral agora está definida? Sim. Basta você enxergar num prisma, no reto, lembrando que o oblíquo vai se entender que a fórmula é a mesma, não que as laterais sejam as mesmas, mas no final a fórmula é a mesma. Tudo bem? Adri, quando eu olho para um prisma reto, o que são as laterais do meu prisma? Aqui na frente, aqui do lado, lá atrás, do outro lado, as laterais do meu prisma são o quê? Retângulos. Então a área lateral é a soma da área de retângulos. Para calcular a área de um retângulo é só pegar a sua base vezes a sua altura. Então, Adri, quem são as bases do meu retângulo? São as arestas da base do prisma. Quem é a altura do meu retângulo? É a altura do próprio prisma. Então a área lateral nós vamos calculando o quê? Retângulo por retângulo. Vai lá. O retângulo aqui da frente, ó, ele tem base, aresta da base 1 e altura h.
Como é base vezes altura, a aresta da base 1 vezes H. O retângulo aqui da lateral, ele tem o quê? Como base a aresta da base 2 e a altura também H. Então fica mais a aresta da base 2 vezes H. E assim eu poderia ir fazendo para todos eles e somar. Isso aqui é uma outra ideia até para, Adri, eu estou numa prova que não tem formulário, eu não lembrei a formulazinha pronta. Cara, você pode ir lá e fazer o quê? Lateral por lateral. Nada te impede de fazer isso. É como eu estou fazendo para chegar a uma formulazinha pronta. Mas na hora esqueceu, faz esse caminho que vai dar certo. Detalhe, se for um prisma pentagonal, se for um prisma hexagonal, eu terei mais retângulos nas laterais. Então eu vou agora generalizar, tudo bem? Eu vou somando, até chegar numa aresta da base n vezes a altura, né? Para n lados na base. Legal? Quando eu olho para a aresta da base vezes a altura, aresta da base vezes a altura, aresta da base vezes a altura, você concorda que a altura é comum a todas essas parcelas? Se é um fator comum, eu coloco em evidência, né? São fatorzinhos de parcelas, né? Então, Adri, nas parcelas tem um fator que é a altura. E se é um fator comum, eu coloco em evidência. Coloquei em evidência para cá, ó. Adri, coloquei a altura em evidência. Se fizer uma distributiva, volta se eu quero antes. E a aresta da base 1 mais a aresta da base 2, até mais a aresta da base n. É a soma das arestas da base. E a soma das arestas da base é o perímetro da base. Então a área lateral de um prisma é o perímetro da base, lembrando 2P é a simbologia de perímetro, não é duas vezes o perímetro, é o perímetro da base vezes a altura. Tudo bem? Vamos à área total. A área total é por desencargo de consciência, né? A área total é o quê? Somar tudo. Então a área total é a área lateral mais duas áreas da base. Você normalmente calcula a área da base separada, então multiplica por 2 para encontrar a área total. E o volume? Princípio de Cavalier. O princípio de Cavalier mostrou que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Se você imaginar o quê, né? Imaginar você calcular a área da base. Imagine várias, infinitas áreas da base por toda a altura. Então a área da base vezes a altura vai me dar o quê? O volume de um prisma. Agora sim você tem toda a classificação, toda a nomenclatura, toda a definição e as fórmulas para começar a ir para alguma questão e começar a resolver. Vamos lá então agora para a questão de número 1 dessa aula de prismas e é uma questão aí da PUC. Vamos lá. Na figura tem-se o prisma reto ABCDEF. Tá ali o desenho bonitinho, tá? No qual DE vale 6, EF vale 8 e DE Tzinho virado EF. É Tzinho virado, Adri? Não, não é assim que se fala, mas logo mais eu vou te mostrar o que é isso. Vamos lá, continuando com o texto. Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos... Opa, ele já me deu o volume? Ele não quer o volume? Peraí, se ele me deu o volume, ele vai querer alguma área muito provavelmente. A sua área total em centímetros quadrados é. Então olha só, deu o volume e pergunta a área. Isso é uma coisa que está acontecendo muito nas provas, né? Provas normalmente que não tem tantas questões para cobrar. Imagina se você vai elaborar uma questão de uma prova de vestibular, uma prova de concurso, uma prova de colégio que seja. Aí você vai cobrar prisma. E aí você pensa assim, ó, o que eu vou cobrar dos alunos? Área ou volume? Será que eu só cobro um, só cobro outro? Opa! E se numa mesma questão eu cobrar área e volume? Eu vou dar um e perguntar o outro. Se eu estou te dando um e perguntando o outro é porque alguma informação vai estar faltando. Para com a informação que foi dada, você encontra aquela dimensão, o que está faltando, para daí calcular o que foi perguntado. Vamos analisar a questão então? Olha só, dado o desenho e as informações que nós temos, vamos começar a montar e a primeira coisa é o quê? Pegar o que foi dito no texto de dimensão, de medidas e colocar no desenho. DE vale 6 e EF vale 8. Então DE está aqui embaixo, vale 6, é uma aresta da base. E EF, que também é aresta da base, é um prisma de base triangular, né? Vale 8. Legal. Adri, beleza. Que raio é aquele DE Tzinho virado EF, né? Tzinho virado, tá? Isso é o símbolo de perpendicularismo. E quando eu falo que algo é perpendicular é porque forma 90 graus. Então quer dizer que DE forma 90 graus com EF. Ali é um ângulo de 90 graus. Assim como o símbolo de paralelismo é barra barra. Quando você vê um segmento barra barra, outro segmento, é porque um segmento é paralelo ao outro, ok? Se fosse Tzinho virado, é o símbolo de perpendicularismo. Tá, legal. Tem as informações ali e o que ele pergunta é o quê? A área total.
Aí uma coisa legal que você tem que fazer, e eu gosto muito de ensinar a matemática assim, e na geometria acontece bastante, que é você olhar para a pergunta final e ir voltando. Na geometria isso se encaixa muito bem na grande maioria das questões. Que é você ir lá no final, ele perguntou isso daqui, então eu vou voltando para ver o que está faltando para matar a questão. Por exemplo, quem é a área total de um prisma? Vamos lembrar? A área total é a área lateral mais duas áreas da base. Vamos lembrar um pouquinho mais. Bom, a área da base depende da base, é uma base o quê? Triangular. E a área lateral até tem uma formulazinha, você pode o quê? Retângulo por retângulo, mas se lembrar o quê? Perímetro da base vezes a altura. Vamos ver aqui, a área da base. Eu tenho um triângulo retângulo, que eu já tenho os catetos. E num triângulo retângulo os catetos são base e altura. Dá para fazer base vezes altura dividido por 2. A área da base nós já temos. Legal. Adri, perímetro da base. Perímetro de um triângulo, triângulo, retângulo, cateto 6, cateto 8, eu já sei que você sabe quanto vale a hipotenusa, vai ser um derivado do 3, 4, 5. Então o perímetro da base já tem, o que está faltando é a altura. O que foi omitido é a altura desse prisma. Adri, tá, então eu preciso da altura. Se a gente encontrar a altura, é só colocar tudo aqui e resolver a questão? Exatamente. E aí, nesse caso, a altura, ele tem que ter dado uma outra informação. E ele falou que o quê? Que o volume desse prisma vale 120 centímetros cúbicos. E quando eu lembro de um volume de um prisma, vê comigo, o volume de prisma é a área da base vezes a altura. E nós tínhamos visto antes que a área da base a gente consegue a área da base. E o que sobra é a altura, como eu tenho volume, eu vou encontrar a altura. Opa! Basta eu calcular o volume, eu vou encontrar a altura, vem a altura para cá e as outras informações, matei a questão. Você vê que nós estamos longe de acabar a questão, tem muita continha para fazer, mas eu parei, raciocinei, eu vi o que eu tenho, eu vi o que eu quero, para daí ver o que falta e agora é só o quê? Resolver. É só literalmente resolver, fazer as contas, cuidar para não errar nas contas, óbvio, né? E aí a gente vai encontrar o quê? A resposta final. Vamos lá então? Olha só, vamos calcular nosso volume, que é o que a gente precisa calcular primeiro. O volume foi dado, o volume vale 120 centímetros cúbicos. A área da base é a área da base do prisma, onde a base é um triângulo retângulo de cateto 6 e cateto 8. Bom, vou fazer o quê? Área de triângulo por base vezes altura dividido por 2. Base 6, altura 8, 6 vezes 8 dividido por 2. E a altura a gente não sabe, é o que a gente quer para matar a questão. Então a altura H. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. E se eu dividir agora os dois lados por 24, eu vou encontrar 120 dividido por 24 igual a 5. Então a altura vale 5. Olha um detalhe importante. Além da altura que vale 5, nós descobrimos que a área da base é 24. É um dado importante para usar depois, legal? Então a altura que faltava 5 encontramos e agora sim nós podemos calcular a área total com a altura 5. E já aproveitamos e descobrimos a área da base que vale 24. Quem que a gente quer calcular? A área total. Quem é a área total? A área total é o perímetro da base vezes a altura mais duas áreas da base. A área da base já tem, check. A altura já tem, check. Perímetro da base, quase. Triângulo, retângulo, cateto 6, cateto 8, então a hipotenusa vale 10, é isso aí, porque é um 3, 4, 5, triângulo, retângulo pitagórico, só que vezes 2. Então 3, 4, 5 vezes 2 vira 6, 8 e 10. Mas nada te impediria de fazer um Pitágoras ali e encontrar o 10 também. Perímetro da base, 6 mais 8 mais 10, a altura 5 e a área da base 24. 6 mais 8 mais 10 vai dar 14 mais 10, 24. 24 vezes 5 mais 2 vezes 24. 24 vezes 5 é 120 da continha anterior. E 2 vezes 24, 48. 120 mais 48, 168 centímetros quadrados é a área total desse prisma, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra D. Pegou a questão? Legal, né? Pô, Adri, ele me deu o quê? Volume para perguntar a área. Então ele vai omitir alguma informação ali do meio. Bem bacana essa questão, bem inteligente. Vamos lá então agora para a questão de número 2. Questão 2, prisma, e uma das provas que mais cobra aí geometria espacial.
Provas no Brasil inteiro cobram geometria espacial, mas no Enem cai e prisma é o sólido que mais cai na prova do Enem. Então você está vendo o quê? A prova que cobra geometria espacial, que cobra prisma e prisma dentro da geometria espacial é o conteúdo que mais cai e essa questão é muito legal. Além de algumas informações mais camufladas, tem mais um detalhezinho ali no meio que enganou muita gente e lá no final tá uma pegadinha ainda. Então presta atenção que vale a pena você ver essa questão. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com a vedação denomina-se silagem. Até aqui nada importante, só uma descrição, mas interessante, né? Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal. Opa, o formato do prisma é algo importante, conforme mostra a figura, e aí está a figura sendo mostrada, né, desse recipiente que vai à silagem, ok? Legal, tem algumas legendas aqui para nós utilizarmos, vamos ver mais informação e logo mais a gente coloca as variáveis que nós ainda não temos. Considere um silo de 2 metros de altura. Eu já vou começar a anotar o que? As medidas que ele deu, para depois não me perder. 2 metros de altura, 6 metros de largura do topo. Tem largura do topo e largura do fundo. Então tem que ter bem claro isso daí. São 20 metros também de comprimento, legal? Olha só a informação que ele dá agora, ou seja, ao invés de escancarar a informação, ele dá ela meio camuflada, olha só. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo é 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Então, com base na altura, eu determino, e com base na largura do topo, eu determino a largura do fundo. Caraca, Adri! Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então olha só, ainda tem uma relação entre quantas toneladas tem para o volume em metros cúbicos que eu tenho ali. Legal. E aí o Enem finaliza fazendo a seguinte pergunta. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é a quantidade que cabe. Para saber a quantidade que cabe naquele silo, eu preciso do volume daquela figura ali, legal? Então nosso objetivo é calcular o volume dessa figura e fazer as continhas lá no final. Bom, para calcular o volume, eu primeiro preciso o quê? Das informações que estão aqui na legenda e que nós retiramos lá do texto. Vamos lá então? 2 metros de altura. Adri, a altura ele chamou de H, letrinha bem tradicional, então H é igual a 2. 6 metros de largura do topo. E a largura do topo é o Bzão, é o B maiúsculo. Então, Bzão igual a 6. 20 metros de comprimento. E o comprimento ele chamou de Czão, C maiúsculo, então Czão igual a 20, C igual a 20. E agora vem aquele que estava meio camuflado. Tinha que parar um pouquinho, analisar, ler com calma, para daí definir o quê? Quem é o Bzinho, que é o que? A largura do fundo. Ele falou o quê? Para cada metro de altura, para cada metro da altura do silo, a largura do topo é 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Eu posso ler e interpretar isso aqui assim, ó. Para cada metro de altura, a largura do fundo é 0,5 metros a menos que a largura do topo. Por que eu li e interpretei assim? Porque eu já tenho a largura do topo e eu quero a largura do fundo. Então esta largura do fundo, o Bzinho, é 0,5 metros a menos que a largura do topo a cada metro de altura. Por exemplo, se fosse uma altura de 1 metro, seria 0,5 a menos que esse cara. Como ele vale 6, 0,5 a menos, 5,5. Mas como são 2 metros, então esse cara é 1 metro a menos. Para cada metro, 0,5, então 2 metros vai dar o quê? 1 metro a menos. Então a largura do fundo é 1 metro a menos que a largura do topo. Como a largura do topo é 6, então a largura do fundo, que é o Bzinho, vale quanto? 5. Pegou bem? Você vê que é uma informação bem camuflada, você teve que analisar e interpretar para daí conseguir. Legal, agora que eu tenho a altura Bzão, C e Bzinho, dá para calcular? Dá para calcular. E a pergunta do Enem foi o quê? Volume. Volume de um prisma, área da base vezes a altura. Adri, área da base. A base é um retângulo de Bzinho por C. Aí vezes a altura, sim ou não? Não. Adri, não? Como assim? Área da base vezes a altura. Cuidado. Cuidado com a definição.
Se liga nisso. Te falei lá no início da aula que era importante você entender o quê? Classificação, nomenclatura e definição. Um prisma é formado por bases paralelas e congruentes. Me responde uma coisa, o retângulo que está aqui embaixo é congruente ao retângulo que aparece aqui em cima? Não. Eles até têm o mesmo comprimento C, mas um tem largura Bzinho, o outro tem largura Bzão. Um tem largura 6, o outro tem largura 5. Então essas bases aqui não são congruentes. Quem é congruente é essa base trapezoidal aqui com aquela base trapezoidal lá do fundo. Isso aqui é o que a gente chama de um prisma deitado. Adri, prisma deitado, como assim? É uma linguagem mais usual. É só para dizer que o teu prisma não está o quê? Em pé. Ele foi o quê? Deitado. Quer ver só um exemplo? Olha só. Faz um corte aí, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Não. Quer ver só um exemplo? Quando eu falo de prisma deitado, você pode imaginar o quê? Se você olhar um prisma assim, essa caixinha que eu estou pegando aqui, do microfone que a gente está usando aqui. Essa caixinha, Adri, assim posicionada, é um prisma normal. Aqui está a base, as faces laterais. Mas olha só, se eu deitar assim para você, você continua vendo o quê? O mesmo prisma. Só que aquela base que antes estava lá em cima, lá embaixo, agora está aqui na frente e aqui no fundo. Então, basicamente, o que foi feito é deitar o prisma. Ele em pezinho seria assim. Você deitou o prisma, consequentemente, as bases aparecem aonde? Aqui na frente e lá no fundo. Não preciso mais. Bom, vamos lá. Adri, então, as bases aqui na frente e lá no fundo. Essa era a informação que ele dava lá no início do texto que eu destaquei. É um prisma reto trapezoidal. E lembra que o nome do prisma é determinado pela base. Ele nem usou prisma quadrangular, ele usou ainda mais referência. Prisma trapezoidal. Adri, então o trapézio que aparece é que é a minha base. Ele que vai dar a minha área da base. E a altura do prisma, lembra, ele está deitado? A altura do prisma é essa profundidade, é esse comprimento que nós temos aqui. Vamos lá então? Adri, se a área da base é a área do trapézio, como é que se calcula a área de um trapézio? É só pegar a base maior, mais a base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. E a altura do nosso prisma, a altura do prisma, é essa profundidade, que é o nosso quê? Que é o nosso comprimento. Então C que vai ali. Bom, aí nós temos todas as informações. O Bzão vale 6, o Bzinho vale 5, a altura, que é o H, vale 2, não é a altura do prisma, é a altura do trapézio, e a altura do prisma, que é o comprimento, que é a profundidade, vale 20. Aí basta trocar todo mundo ali, troquei as informações e fazer continha. Vamos lá? Adri, 2 cancela com 2, 6 mais 5, 11. E 11 vezes 20 vai dar 220 metros cúbicos. Então, nesse silo, comporta 220 metros cúbicos. Aí é capaz de você pegar os 220 metros cúbicos, sair correndo para a alternativa 220, letra D, sim ou não? Cuidado, não vai cair nessa pegadinha. A pergunta do Enem não foi a quantidade em metros cúbicos, foi a quantidade em toneladas. E os 220 que nós encontramos é o volume em metros cúbicos. E a gente sabe que para cada 1 tonelada ele ocupa 2 metros cúbicos. Se 1 tonelada são 2 metros cúbicos, Adri, 220 metros cúbicos são quantas toneladas? Eu sei que já está imaginando, só dividir por 2. Mas no fundo, é uma regra de 3 que tem aqui, né? Que compara a grandeza tonelada com o volume em metros cúbicos. Para 1 tonelada são 2 metros cúbicos. Os nossos 220 metros cúbicos são quantas toneladas? X. Se você se sente mais seguro em fazer com a regra de 3, montando, faz assim. Caso contrário, é uma relação direta que do volume para a tonelada é só dividir por 2. São grandezas diretamente proporcionais, faz a continha e você vai encontrar dividindo por 2 o volume, 110 toneladas, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra A dessa questão do Enem. Você viu questão legal, né? Um prisma deitado, muito cuidado, tem uma conversão de unidade medida no final e lá no início ainda tinha o quê? Uma medida que não foi entregue, não foi escancarada, você tinha que interpretar para conseguir entender. Pegou bem? Pegou legal essa parte aqui? Então agora nós vamos para a parte de prismas especiais. Adri, especiais porque tem algo de especial neles. Bom, se o nome é prisma especial, é porque tem alguma o quê? Particularidade. Mas eu quero que você entenda que o que eu vou te mostrar daqui em diante, boa parte eu já te mostrei. Quando eu te mostrar área e volume desses prismas aqui, você já falou de área e volume de prisma. É a mesma coisa? Sim, porque eles são
prismas. E eu te mostrei o quê? De forma genérica primeiro, para agora fazer o quê? Particularizar. Então o que eu vou te mostrar agora que a gente chama de prismas especiais são alguns prismas em particular. Mas por que vale a pena mostrar? Porque as provas cobram bastante esses caras aqui em especial. Não que eles tenham algo de diferente dos outros, mas cobra-se mais. Se cobra-se mais, vale a pena dedicar um bom período da aula, um bom tempo aí da aula, para mostrar algumas particularidades. De novo, algumas coisas você já viu e outras serão o quê? Novidade, e algumas são exigidas apenas para um desses caras aqui. Vamos lá então? Que prismas são esses? São os paralelepípedos. Adri, quem é o paralelepípedo? Ele é o prisma formado por bases que são paralelogramos. Vamos lembrar? Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, se eu pegar no conjunto dos paralelogramos, que não é só esse casinho aqui, tem outros casos ali dentro, se eu formar um prisma com bases que são paralelogramos, ele será chamado de paralelepípedo. Adriano, em particular, se essa base for um retângulo, eu vou ter o paralelepípedo retângulo, ou um nome um pouco mais técnico que é o ortoedro. Usa-se muito menos, mas paralelepípedo retângulo usa-se muito mais. Quem é o paralelepípedo retângulo? É o paralelepípedo, é o prisma, cujas bases são o quê? Retângulos. As bases e até as faces laterais. Tudo que você olha nele é retângulo. É um retângulo aqui na frente, é o mesmo lá no fundo. É um retângulo aqui do lado, é o mesmo do outro lado. É um retângulo na base aqui embaixo, é o mesmo na base lá em cima. Tudo retângulo. E se for assim, ele é chamado de quê? Paralelepípedo retângulo. Pegou bem? Vamos imaginar uma coisa? Se eu trocar o A, o B e o C. Claro, de repente B e C podem ser medidas iguais. Não que uma aresta da base tenha que ser sempre diferente da altura. Não, pode ser. Mas, Adri, em geral, vamos supor que são o quê? Diferentes. Mas agora, se porventura eu tivesse o quê? A e A. Adri, mas A por A vai ser tudo igual. Tem um nome bem conhecido para isso, é o tal do cubo. E é isso aí. O cubo nada mais é que o quê? O cubo nada mais é que um paralelepípedo retângulo, ou seja, o caso anterior, onde as arestas são todas congruentes. Todas. Ali eu mostrei um caso que duas poderiam ser. Agora, se todas elas são congruentes, ou seja, A por A, isso vai ser o quê? Vai ser um cubo. Conclusão. O cubo é um paralelepípedo retângulo. Então tudo que eu te mostrar para o paralelepípedo retângulo vai valer para o cubo também. É só trocar o A, o B e o C por A e A. Pegou na boa? Deu para entender? Legal. E tem o último que eu vou te mostrar, não cai tanto assim, mas se nós olharmos para os paralelogramos, o conjunto dos paralelogramos, além de os aleatórios, tem quem ali? O retângulo, o losango e a intersecção é o quadrado. Eu já te mostrei quando a face é retângulo, paralelepípedo, retângulo. Já te mostrei quando as faces são quadrados, aqui é tudo quadrado, né? Quadrado na frente, quadrado do lado, quadrado em cima, embaixo, do lado, atrás, tudo quadrado. E aí faltaria quem? Losango. Mas cai muito menos nas provas, mas pode ser que você se depare com algum e eu não quero que você tenha nenhuma dúvida quando você se deparar com um deles, até porque ele cairia num outro bloco que eu já te falei anteriormente que não cai tanto e pode ser uma novidade em alguma prova. Quem é esse cara formado por losangos? É o romboedro. Nome engraçado, talvez você deve ter dado risada aí, tá? Mas romboedro é o nome dele. Quem é o romboedro? É o paralelepípedo. Ó, você vê que eu não falei retângulo, ele não vai entrar naquele caso lá, ele não vai ter os ângulos de 90 graus, mas ele é um paralelepípedo cujas faces são losangos. Lembra, o paralelepípedo é formado por paralelogramos e o losango é um paralelogramo. Então, Adriano, é o paralelepípedo cujas faces são losangos. Então você vai ver o quê? Até arestas congruentes, mas não mais retas. Então, Adriano, é tudo losango, na frente, atrás, do lado ali, tudo é losango. Quando você olha para esse cara aqui, você já viu ele na aula de hoje? Você já viu ele em algum momento? Claro, ele não é um prisma reto, ele é um prisma oblíquo. Então ele é um caso bem particular de um prisma oblíquo. De repente você vai pegar alguma prova que nunca tinha cobrado prisma oblíquo antes. E talvez o primeiro prisma oblíquo que pode ser cobrado é o romboedro. Já a pessoa que coloca o nome técnico e você sabe, ó, caiu um romboedro, né? Você fala com o colega depois da prova, tu viu lá caiu um romboedro na prova? Aí o cara fala o quê? Cara, eu nem sei o que é um romboedro. Para que tu não sabe? Ah, você tá no MTM, né? Você vai saber até o que é um romboedro. Olha só que legal. Adri, romboedro então. Detalhe, ele é um prisma o quê? Oblíquo. Então lembra? Para você efeito de encontrar a altura, para calcular um volume, você vai ter que fazer o quê? Um pouco de trigonometria com o triângulo retângulo. A altura não coincide, a altura é diferente da aresta lateral. Mas cai muito menos nas provas. Eu quero focar muito mais em quem? Paralelepípedo retângulo,
cai e cai bastante, e o cubo, que também cai e cai bastante nas provas. Legal? Agora que você viu todos eles que eu queria te mostrar o quê? Áreas e volume desses dois principais, que são o quê? O paralelepípedo, o retângulo e o cubo também. Só que detalhe, tá? O que eu vou te mostrar agora, você já viu antes. Eu já te mostrei como calcular a área lateral, área total, volume de um prisma. O que eu vou fazer agora é pegar as informações deles, das suas particularidades. Mas não tem nada aqui que você já não tenha visto anteriormente. Combinado então? Vamos lá. Olha só, começamos com a área lateral. Até porque a área da base aqui é um retângulo, aqui é um quadrado. Fechou, não tem muito segredo. A área lateral. A área lateral de um paralelepípedo retângulo. Cara, são os retângulos das laterais. Se você olhar o retângulo aqui da frente, ele é um retângulo de base A e altura C. Né? A altura se estende a todas as arestas ali que representam a altura. Então, base A e altura C é A vezes C. Mas o retângulo que está aqui na frente também está lá atrás. Então, é A vezes C vezes 2. O retângulo aqui da lateral, ele tem base B e altura C. Então, fica B vezes C, só que vezes 2, porque são as duas laterais. Então, ficou AC vezes 2, BC vezes 2. Se eu pegar esse 2 e colocar em evidência, eu tenho que a área lateral desse camarada aqui é 2 vezes AC mais BC. Tudo bem? Nada mais que a face da frente e a do lado, só que vezes 2. Legal? Se eu olhar agora para o cubo, eu poderia fazer o quê? Trocar o C e o B por o C, o B e o C por A e A. Lembra? Tudo que acontece no paralelepípedo retângulo é igualzinho para o cubo, só que trocando o B e o C também por A. Mas se eu quiser olhar, quem é a área lateral de um cubo? Aqui é um quadrado, lá no fundo é um quadrado e aqui é um quadrado. São 4 quadrados. E a área de um quadrado é lado ao quadrado. Como são 4, a área lateral de um cubo, 4A quadrado. Tudo bem? Quem é a área total desses nossos camaradas? Vamos lá. A área total. Adri, além do 2AC, além do 2BC, também tem as áreas das bases. A base é um retângulo de A por B, então A vezes B. Só que tem um aqui embaixo, tem um lá em cima. A vezes B mais A vezes B, 2AB. Então tem 2AC, 2BC e 2AB. Colocando 2 em evidência, eu chego nisso daqui. Legal então? Então ele é o dobro da soma do produto de 2 em 2. Legal? Se for agora o quê? Para a área total de um cubo. Adri, um cubo, um dado, dado de jogo aí. Tem quantos números? 6. Então, Adri, são 6 faces que são quadrados. Como a área de um quadrado é lado ao quadrado, fica 6A ao quadrado, a área total de um cubo. E vamos para o carro-chefe da geometria espacial que mais se cobra nas figuras, é o volume. E aí não tenha dúvida que as perguntas podem ser de volume para essas figuras aqui. Adri, vamos lá. Volume de um paralelepípedo retângulo. Volume de quê? De prisma. E volume de prisma é a área da base vezes a altura. Área da base, A vezes B, vezes a altura C, portanto ABC. Por isso que muita gente decora o quê? Que o volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões. E é verdade, é o produto das dimensões, mas isso é consequência de área da base vezes a altura. Tudo bem? E se for agora aqui, ó, volume de um cubo, Adri, troca o B e o C por A e A. Aí fica A vezes A vezes A. E um cara vezes ele mesmo 3 vezes, ele é o cubo, portanto A ao cubo. Você podia pensar em área da base vezes a altura. Área da base, A vezes A vezes a altura A, que daria o mesmo A ao cubo. Então o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Ah, pegou? Legal, né? Adri, áreas e volumes não tem nenhuma novidade. Nós já tínhamos visto antes em Prisma, só vimos o que? As particularidades. Agora isso daqui é muito cobrado para o paralelepípedo retângulo e para o cubo, e até então você não tinha visto, que são as diagonais. Vamos lá? Qual é o tamanho, qual é o comprimento da diagonal de um paralelepípedo retângulo de dimensões A, profundidade B e altura C? Eu marquei ali, que vai ficar um pouquinho melhor do que marcar desse lado aqui. Vamos lá então? A diagonal que nós queremos encontrar, cuidado, não é a diagonal de uma face, é a diagonal do prisma. Então vou pegar um vértice da base superior com um vértice da base inferior, aonde um vai estar mais na frente e um mais atrás. Um está em uma face lateral e o outro está em outra face lateral. Para não correr o risco de pegar o quê? Uma diagonal da face, e sim uma diagonal do prisma. Bom, é essa diagonal que eu quero encontrar. Para encontrar ela, o que você precisa?
da diagonal da base. E marque isso como uma regra geral. Se você pegar um prisma de base hexagonal, um prisma de base pentagonal, e ele quer o tamanho da diagonal, você vai precisar da diagonal da base. E aí, dependendo do polígono, é mais fácil ou não calcular essa diagonal da base, que com a altura vai te gerar um triângulo retângulo para calcular, você vai ver agora. Vamos lá então? Olha só, para encontrar a diagonal da base, sendo que minha base é um retângulo, eu vou calcular o quê? A diagonal da base, a diagonal do meu retângulo. Forma 90 graus, paralelepípedo retângulo, a base é um retângulo. Aí eu tenho o quê? Um triângulo retângulo, cateto A, cateto B e a hipotenusa Dzinho. Fazendo Pitágoras, Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas o que eu quero mesmo é a diagonal do paralelepípedo. Mas agora, com a diagonal da base e a altura, eu consigo formar um triângulo retângulo que envolve a diagonal do prisma. Vamos lá? Olha só, triângulo retângulo, a hipotenusa é Dzão, cateto C e Dzinho. E Adri, vou fazer o quê? Pitágoras. Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Mas eu te pergunto, quem é Dzinho ao quadrado? Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado é A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Mas eu não queria Dzão ao quadrado, não quero a diagonal ao quadrado. Eu quero a diagonal. Se está ao quadrado, eu vou tirar uma raiz quadrada dos dois lados. Então, a diagonal de um paralelepípedo retângulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Você pode decorar essa frase e até decorar a formulazinha, mas eu te mostrei da onde veio. Eu te mostrei para esse cara e que essa estrutura de questão, fazer a diagonal da base para daí fazer a diagonal do prisma, serviria para qualquer outro prisma que você tivesse. Lembrando, a diagonal da base aqui é mais tranquila de calcular. Em alguns outros prismas não é tão tranquilo fazer, ok? Dependendo do polígono da base. Legal então? Você pode decorar então que a diagonal é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, ou simplesmente lembrar do caminho que nós fizemos. E Adri, se fosse a diagonal agora de um cubo? Pô, a diagonal de cubo é o mesmo caminho. E você pode até facilitar. Lembra que o cubo é pegar o paralelepípedo retângulo e trocar o B e o C pelo mesmo A, para ficar A e A. Ué, se eu trocar o B e o C por A, vem aqui e troca o B e o C por A. Troquei por A, troquei por A. Fica A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, que é a raiz quadrada de 3A ao quadrado. E a raiz quadrada de 3A ao quadrado vai dar o quê? Vai dar A raiz de 3. Então a diagonal de um cubo é A raiz de 3. O primeiro caminho para fazer a diagonal do cubo seria pegar essa formulazinha do paralelepípedo retângulo e trocar o B e o C por A. Mas se você prefere, eu vou fazer junto com você todo o caminho. Vamos lá então? O caminho é o mesmo, então vamos acelerar um pouquinho mais. Vai lá. Dado o nosso cubo com arestas A e A, nós queremos a diagonal do cubo. Mas para chegar na diagonal do cubo, eu vou encontrar a diagonal da base. Pitágoras. Dzinho ao quadrado é igual a A quadrado mais A quadrado. Legal. Adri, aí eu consigo formar o triângulo retângulo do prisma, do cubo nesse caso. E aí, Pitágoras de novo? Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Mas quem é Dzinho ao quadrado? A quadrado mais A quadrado. E A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, 3A ao quadrado. Como eu não quero a diagonal ao quadrado, eu quero ela, eu vou tirar a raiz. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, fica a raiz quadrada de 3A ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. E a raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Por isso que a diagonal de um cubo é A raiz de 3. Lembra que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Aqui a diagonal do cubo é a aresta, lado, né? Correto é chamar aresta, não lado, mas enfim, é a aresta raiz de 3. Dá pra lembrar então, associando uma com a outra. Pegou legal então? Bacana essa parte, né? Então vou te mostrar agora o que? As dimensões especiais no paralelepípedo retângulo. Adri, como assim dimensões especiais? É isso aí. O paralelepípedo retângulo, que é essa figura linda e amada aqui, que tem 3 dimensões, às vezes a prova, além de cobrar o cálculo da diagonal, área, volume, pode dar estas medidas num estado, num formato especial. Adri, que formatos podem ser esses? Bom, aí vai da criatividade de quem elaborou a questão. Mas tem 4 que são os principais nas provas que eu vou te mostrar agora. O primeiro deles é em PA. O texto vai ser o quê? Dizendo que as dimensões de um paralelepípedo retângulo estão em PA. Adri, se estão em PA, vou chamar de A, B e C. Uma criatura. Me diz, chamar de A, B e C as dimensões do paralelepípedo
Isso quer dizer o que em PA? Ordem alfabética. Ordem alfabética não tem nada a ver com PA, pelo amor de Deus. Então tem que escrever o quê? O A, o B e o C de um formato, de um jeito que já remeta uma PA. Bom, se as dimensões A, B e C estão em PA, quer dizer que eu tenho 3 números em PA. E você aprendeu um dia que para escrever 3 números em PA, a melhor maneira é começar com x menos R, depois vem x e depois vem x mais R, aonde R é a razão da PA. Quais são as vantagens de escrever assim? Primeiro, você não tem mais 3 variáveis, você tem apenas 2 variáveis. Vantagem 2, a soma das dimensões, que é a soma desses números, já cancela menos R com mais R. Sobra o x, você já descobre uma das dimensões. Está muito ligado o quê? A aula de progressões, a aula de PA. Mas eu posso agora linkar na geometria outras áreas da matemática também. Se pode cobrar em PA, por que não cobrar em PG? As dimensões de um paralelepípedo retângulo estão em PG. Ah, eu vou escrever ABC? Não é uma boa ideia. Como é que eu vou escrever 3 números em PG? Eu começo com x sobre q, depois vem x e depois vem x vezes q. Por que agora é dividido e multiplicado? Porque a razão da PG, que é a letra Q, é ir multiplicando para gerar o próximo termo. Lembra? Eu saio do primeiro termo para ir para o segundo, eu multiplico pela razão, enquanto que na PA eu vou somando a razão. De novo, isso está muito ligado à aula de PA e PG. Se você não viu a aula de PA e PG, se faz tempo que você viu na sua escola, no seu cursinho, enfim, seja onde for, você talvez vai dizer, pô, Adri, não lembrava disso, que está muito ligado à aula de progressões. Legal? Olha a vantagem aqui, se você multiplicar os números, você cancela Q com Q e já descobre o quê? Uma das dimensões e parte das outras duas. E a multiplicação disso aqui é a mesma coisa que A vezes B vezes C, que é o volume de um paralelepípedo retângulo. Quer dizer, é bem legal cobrar PG. Preferida, a queridinha dos vestibulares é o quê? Falar que as dimensões de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais. Então as dimensões A, B e C são diretamente proporcionais ao quê? A números que ele vai dar. Como aqui eu não quero sugerir algum número em especial, porque os números podem ser 3, 4, 5, os números podem ser 5, 7, 8, pode ser o número que a pessoa que elaborou a questão quiser inventar. Eu vou chamar esses números de x, y, z. Então x, y e z serão os números dados na questão, para diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou lembrar lá da matemática básica, vem, matemática básica, quando as grandezas são diretamente proporcionais, é uma divisão. A divisão de quem? Das dimensões pelos números dados. Então eu vou dizer que o A está para x, assim como o B está para y, assim como o C está para z, e quando eu monto uma proporção, eu posso igualar tudo a k, que é a constante de proporção. Às vezes você pode estar olhando pensando assim, ó, meu Deus, Adri, isso aqui parece matemática básica. Isso é matemática básica. Só que é a matemática básica lá de grandezas proporcionais colocada na geometria, falando que as dimensões são direta ou, quem sabe, inversamente proporcionais a números dados. Quando é diretamente é uma divisão e quando é inversamente é uma multiplicação. Lembra que o in e o mu não tem nada a ver, mas o di e o di é sempre legal. Adri, inversamente multiplica. Eu vou multiplicar as dimensões pelos números que foram dados. Então fica A vezes x, que é igual a B vezes y, que é igual a C vezes z. E tudo isso é igual a k, que é a constante de proporção. Essa cai um pouquinho menos, até porque ela dá mais trabalho para calcular, mas diretamente proporcional cai bastante nas provas. Teria ainda uma quinta forma que os vestibulares gostam bastante, que é falar do quê? Que as dimensões do paralelepípedo retângulo são as raízes de uma equação de terceiro grau. Mas isso eu vou deixar lá para o Erivaldo na aula de polinômios, lá em equação algébrica, ele te mostrar esse caso também, tá ok? Esses aqui na geometria mais pura aí é o que mais cai. Vamos ver uma questão então? Olha só essa questão de número 3, que legal que ela é, porque ela vai envolver o paralelepípedo retângulo, área, volume e uma dimensão especial. Muito, muito legal e muito completa essa questão da Federal de Santa Catarina. Tanto é que ela é uma questão o quê? Aberta, ela vale 1 ponto inteiro na prova, que é uma prova tradicionalmente de somatório. Vamos lá, a área total de um paralelepípedo reto-retângulo. Você vê aqui como ele garante o quê? Se eu não falo nada paralelepípedo retângulo, lembra? Eu assumo que ele é reto.
porque para ser oblíquo tem que falar. Mas para não ter dúvida, ele fala que é reto. Tudo bem, um paralelepípedo reto retângulo, essa área total é de 376 metros quadrados, informação importante. E as dimensões desse paralelepípedo são proporcionais aos números 3, 4, 5. Adri, meu Deus, faltou uma palavra. Ele falou proporcionais. Não falou se é direta ou inversa? Lá na aula de matemática básica, de grandezas proporcionais, de razão e proporção, você aprendeu que quando não fala nada aqui na frente, é sempre o quê? Diretamente. Se falar diretamente, é diretamente. Se falar inversamente, é inversamente. Se não falar nada, você assume que é o quê? Diretamente, ok? Então as dimensões desse paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais aos números 3, 4, 5. Determine a 10ª parte do volume desse paralelepípedo, ou seja, calcule o volume, divida por 10, provavelmente para caber no gabarito, né, nas duas coluninhas pintando as bolinhas, e aí dá certo a nossa questão. Vamos lá então? Primeira coisa importante, né? De pegar as informações, vou desenhar um paralelepípedo, não precisava, mas só para ter aquela ideia, para começar a imaginar a situação. Ele quer o quê? Ele quer o volume, né? Calcule a 10ª parte do volume. Eu quero volume. Lembra aquele caminho? Eu vou na pergunta final e eu vou voltando para ver o que eu preciso encontrar. Adri, volume de um prisma, de um paralelepípedo. Volume de um prisma, a área da base vezes a altura. A área da base fica A vezes B vezes a altura C. Ou seja, fica A vezes B vezes C. E esse ABC é o produto das dimensões. Então, a princípio, nós precisamos das dimensões. Né? Lembra? Você pode talvez encontrar um produto que já dê diretamente eles. Mas, a princípio, nós precisamos das dimensões. Adri, precisando das dimensões, eu preciso começar a relacionar essas dimensões. A dar um nome para o A, para o B e para o C. E essa informação vem aqui, ó, que estas dimensões A, B e C são proporcionais aos números 3, 4 e 5. Não falou nada diretamente. Então vamos lá. A, B e C são diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5. E quando é diretamente é uma divisão. Eu vou dividir as dimensões pelos números dados. Vamos lá então? Vem comigo. Eu vou dizer que o A está para 3, assim como o B está para 4, assim como o C está para 5. E quando eu monto uma proporção, eu posso igualar tudo a K, que é a constante de proporção, como você aprendeu lá na aula de matemática básica. Agora eu te pergunto, eu já isolei o A, o B e o C? Eu já sei quem são as dimensões isoladas? Ainda não. E aí dá para isolar o A, o B e o C em função de K? Ou seja, colocar todas as dimensões em função de uma única letra, que é a ideia inicial, lembra? Quando era PA, PG, escrever de uma forma com menos variáveis, essa é a ideia aqui. Dá ou não dá? Claro que dá. Porque quando eu tenho mais igualdades, eu não preciso igualar só quem está um do ladinho do outro. Eu posso igualar quem eu quiser com quem eu quiser. Por exemplo, A dividido por 3, eu vou dizer que é igual a K. Multiplicando os dois lados por 3, eu vou ter o A igual a 3K. Eu posso dizer que o B dividido por 4 é igual a K. E a Adri multiplicando os dois lados por 4, esse 4 vem aqui e B é igual a 4K. E se C dividido por 5 é igual a K, então C vale 5K. Opa! Já encontrei o A, o B e o C em função de K. Agora vamos ver se eu consigo, com essas informações que eu encontrei, calcular o volume que foi pedido. Adri, volume, área da base vezes a altura. A vezes B vezes C. Ou seja, 3K vezes 4K vezes 5K. Opa! Se a gente conseguir descobrir o valor do K, a gente tem as dimensões e mata o volume. Será que com a outra informação que ele deu é possível fazer? A área total desse paralelepípedo, né, de um paralelepípedo reto retângulo, vale 376. A área desse paralelepípedo vale 376. Vamos montar a área total então? Quem é a área total do paralelepípedo retângulo? A área total, lembra? Tem uma face na frente de A por B, outra atrás, vezes 2. Uma do ladinho de B por C. Aí fica B vezes C, só que vezes 2. E a base é A vezes B, só que vezes 2. Então é 2AB mais 2AC mais 2BC. Colocando 2 em evidência, fica assim. A área total é 376, só colocar ali. O A, o B e o C, aonde tem, eu vou colocar em função do K. Coloquei todo mundo ali. Ó, o A eu troquei por 3K, B 4K, A 3K, C 5K, B 4K, C 5K. Quem é que sobrou nessa equação para eu encontrar? O K. Quando eu encontrar o K, eu volto para K, muito bem, e encontro o A, o B e o C. E aí dá para calcular o volume depois. A gente está longe ainda de acabar a questão e realmente encontrar o volume, mas eu já sei que vai dar certo. Eu já tenho todas as ferramentas necessárias para calcular e encontrar os valores das dimensões
para calcular o volume. Vamos lá então? Pegando as equações que nós encontramos, vamos resolver. Bora lá. A de 3K vezes 4K, 12K ao quadrado. 3K vezes 5K, 3 vezes 5, 15. K vezes K, K ao quadrado, 15K ao quadrado. E 4K vezes 5K vai dar 20K ao quadrado. 12K ao quadrado mais 15K ao quadrado mais 20K ao quadrado vai dar 47K ao quadrado, que vezes 2 é 94K ao quadrado. Ó, quase errei o número. Vai lá, 94K ao quadrado. Se eu dividir os dois lados por 94, vai ficar 376 dividido por 94, que vai dar 4. Por que eu fiz isso aqui, né? Estava torcendo também. K ao quadrado igual a 4. Adri, eu estava torcendo para que esse cara fosse o quê? Um quadrado perfeito. Caso contrário, teria uma resposta com raiz, que não ficaria muito legal, mas não teria nada de errado. Se K ao quadrado fosse 5, o K seria a raiz de 5. Como K ao quadrado é igual a 4, o K poderia ser mais ou menos 2, pensando na equação. Mas pensando na geometria, não pode ser menos 2, é por isso que o K vale 2. Bom, sabendo que o K vale 2, eu encontrei o K, vamos encontrar as dimensões, calcular o volume e finalizar a questão. Vamos lá então, olha só. Adri, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o K igual a 2 e as medidas A, B e C em função de K. Trocando o nosso K por 2, vem comigo, 3 vezes 2 que é 6, é o valor do A, depois 4 vezes 2 que é 8, é o valor do B, e por fim 5 vezes 2 que é 10, que é o valor do C. Então o nosso paralelepípedo de dimensões A, B e C, tá ok? Que nós queremos calcular o volume, ele tem dimensões 6 por 8 por 10. Volume de um paralelepípedo, área da base vezes a altura, A vezes B vezes C, o produto das dimensões. Adri, A, B e C, 6, 8 e 10. 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480 metros cúbicos. Mas pediu a 10ª parte do volume, porque em geral não dá para colocar um gabarito assim quando tem duas coluninhas para preencher as bolinhas. Então dividindo por 10, vai cortar o zerinho, 48 é o gabarito que você coloca lá na prova e é a resposta final que a Federal de Santa Catarina perguntou nessa questão. Questão longa, bem trabalhosa, muita conta, mas olha que legal. Ele deu a área para encontrar o volume com as medidas num formato especial. Questão completa, muito top essa questão. E nós finalizamos por aqui a nossa aula aí de prismas. Lembrando, sólido cai muito nas provas. Vale a pena você olhar essa aula de novo, assistir mais uma vez, fazer questões, treinar, porque as provas que cobram geometria espacial, que são praticamente todas, normalmente prismas, ou é o mais cobrado ou está entre os sólidos mais cobrados na geometria espacial. Tá ok então? Espero que você tenha gostado da aula, a gente se vê na próxima. Tchau!